Fala galera da Powerbomb Brasil, eu sou o Jeff e vamos aqui para mais um Powerbombcast, voltando aqui com os nossos podcasts, coisa simples, uma pessoa falando, vocês escutando e a gente falando sobre luta livre com um assunto a decorrer aqui com vocês, tá? Então se você tá preparado, já pega aí, vai lavar sua louça, vai fazer alguma coisa, vai assistir uma lutinha enquanto a gente conversa aqui sobre um assunto, beleza? Voltando agora com o PowerPointcast, vamos ver o que dá, né? Vamos ver se eu consigo manter aí uma frequência para conversar com vocês, para conseguir colocar minhas opiniões para fora, sem tempo, só decorrendo. Alguns assuntos a gente vai falar aqui hoje, mas basicamente hoje eu queria falar de vocês sobre rivalidade entre empresas, né? Por que eu vou falar sobre esse assunto, né? Principalmente aqui na página da Powerbomb Brasil, eu posto bastante coisa sobre WWE, basicamente sobre isso, e tem alguns motivos de eu postar para WWE. E se você olhar as páginas de wrestling por aí, você vai ver muita página postando WWE basicamente, ou se não, sobre lutadores da WWE, né? 90% das páginas vão postar sobre isso, vão falar sobre lutadores, vão falar sobre a WWE. E isso tem um motivo muito claro, que é a rivalidade entre a WWE com as outras empresas. Então, assim, é muito complicado quando você começa a falar sobre uma outra companhia, uma outra empresa, ou luta japonesa, ou luta mexicana, porque sempre vai ter os comentários que a WWE é melhor, não sei por que vocês estão falando disso, ninguém liga pra essa companhia, ninguém quer saber disso, ninguém tá perguntando, ou a WWE dá de 10-0 nisso aí, por que vocês não estão falando de WWE? Eu não vou nem perder meu tempo com isso aí. E isso é muito por conta de rixa, né? Muito por conta de rivalidadezinha, ou aquela famosa briga de quem é melhor, quem faz melhor. E eu vejo muito isso, tá? Em todo lugar. Quando você pega alguma postagem ali da All Elite Wrestling, ou você pega uma postagem da NJPW, ou você pega uma postagem aí da AAA, agora a AAA nem tanto, e eu acho que também é muito por conta disso, por conta dessa conexão aí da WWE com a AAA, né, com a AAA, ou a AAA, só que a AAA parece que eu tô falando AAA, né, eles aceitam um pouco mais, mas você falou dessas outras companhias, muitos comentários negativos, muita gente falando que não quer acompanhar, muita gente falando que não quer ouvir, que não quer assistir, que não quer tá ali, e eu queria entender com vocês o porquê disso, né? O porquê desse fanatismo com a WWE, da onde que vem esse fanatismo? E eu tenho uma ideia que esse fanatismo também ele é fabricado, ele é muito feito pela WWE. A WWE ela aposta bastante nisso, eu acho que ela consegue cada vez mais inflar o seu público, né? Deixar ele mais engajado nessas causas, e ela produz isso a todo momento, né? Quando você pega onde você não tem menções à companhia, onde quando o lutador para de lutar, ele para de existir, ou quando ele volta, não fala de onde ele veio. Então ela vai trazendo esses fãs quase lunáticos, né? Quase alucinados pela WWE, deixando como se fosse a única coisa existente ou a única coisa que realmente representa a luta livre mundial. A luta livre mundial para muita gente é só a WWE. E a gente sabe que não é. Outra coisa também eu sinto que tem muito fã que quer saber de tudo, né? Quer saber sobre tudo e acha que sabe de tudo e acha que conhece todos os lugares e acaba não tendo muito diálogo. Eu sou uma pessoa aqui na Powerbomb que eu sempre falo que eu não conheço tudo, eu não sei todos os golpes, eu não conheço toda a história da WWE, eu não conheço todos os lutadores, eu não sei, muita coisa eu não sei. Muita coisa eu não sei. E eu deixo isso aqui muito claro em todos os vídeos que eu faço, que eu não sou uma enciclopédia humana sobre luta livre, mas que eu acompanho e gosto de falar sobre as minhas sensações, gosto de falar sobre o que eu senti, gosto de falar o que eu acho, e muita gente não entende isso e acha que porque assiste desde 1900, ela tem uma opinião melhor que a sua, ou ela sabe mais que você nesse sentido, ou ela pode ir contra a sua opinião. E principalmente são das pessoas que acompanham basicamente WWE. Você não vê isso de fãs da Elite Wrestling, principalmente eu não vejo isso de fãs da Elite Wrestling. Você não vê isso de fãs da NJPW, que são poucos, principalmente no Brasil. Mas fãs da WWE, cara, são muito insuportáveis. Eu sei que vocês estão ouvindo aqui e estão falando assim, não, isso não existe, isso não tem nada a ver. Então, vamos lá. Quando a gente percebe que existe isso?
Edge na WWE. As pessoas amavam. Era o melhor lutador. Nossa, ele voltou, tá no auge, o cara manda muito bem, fez o Judgment Day. Nossa, o Edge, é 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 o Edge. Quando o Edge vai pra AEW, você simplesmente começam a falar mal dele, que ele não tá lutando bem, que não faz sentido. E ele acabou de fazer, né, voltar aí a dupla com o Christian, e foi sensacional. A luta deles de dupla foi sensacional. Ele fez referência ao John Cena e você não vê tanta gente falando, ou tanta gente apoiando, ou quando fala muito mal sobre o que achou dele, cara. É um absurdo isso, isso é muito louco, né, se você pensar dessa maneira. Outra coisa é a Mercedes Moné. Esqueci o nome dela. Como que é o nome dela? A Mercedes Moné, na WWE, ela era a Sasha Banks. Era isso, né? É isso mesmo. A Sasha Banks, que agora é a Mercedes Moné. Inclusive tem vídeo aqui no canal falando sobre isso. E a Mercedes Moné, ela era... Quando ela era a Sasha Banks, ela já recebia algumas críticas, né? Por ser unsafe, por às vezes lesionar as lutadoras, né? Teve aquele grande coisa com a Paige. Mas agora, o hate que essa menina tá sofrendo da galera é absurdo. É um absurdo que ela tá sofrendo, que agora ela tem 57 mil títulos, né? E simplesmente as pessoas não aceitam a Mercedes Moné. Não aceitam de jeito maneira. Ela não é bem-vinda, ela é mal falada e é horrível, não vale a pena. E é sempre assim. Todo lutador que sai da WWE e vai pra Elite Wrestling é o pior lutador possível. Mas eu tenho um caso engraçado pra gente fazer uma reflexão sobre isso, falando principalmente de um lutador que vocês vão dar risada, mas é o nosso querido Andrade Cien Almas, o famoso Andrade, que é muito engraçado ver sobre isso ele, né? Vamos lá, Andrade tava na WWE. As pessoas estavam criticando ele um pouquinho, que ele não tava tendo, não merecia, ele não tava tendo as oportunidades, não sei o que. Ele sai da WWE exatamente por isso e vai pra Elite Wrestling. Na Elite Wrestling, ele é massacrado. As pessoas falam que ele não tá se encaixando, que ele não é bom, que ele não dá certo, não sei o que, blá blá blá. Volta pra WWE, as pessoas voltam a amar ele. E agora ele sai da WWE de novo, vai pra Elite Wrestling e as pessoas começam a odiar ele de novo. Isso só mostra esse fanatismo, que é o que eu tô vendo, basicamente, das pessoas da WWE que não aceitam coisas diferentes. É muito louco, vocês não aceitam storyline diferentes, jeito em ringue diferente. A WWE é muito entertainment, né? O entretenimento quase em primeiro lugar. Pra quem assistiu o podcast Unreal vai saber bastante disso. Mas enquanto outras empresas, elas prezam muito mais pra storyline, ou a storyline dentro do ringue, né? A historinha dentro do ringue. E a WWE, ela até faz algumas coisas nisso, mas ela prefere focar no entretenimento, ela prefere focar no produto, ela prefere focar na venda, ela prefere focar no espetáculo, né? Tudo super grande, é tudo gigantesco, é tudo incrível. Tanto que eles estão agora fazendo venda de tudo que eles puderem, né? Daqui a pouco vai ter até nos uniformes dos lutadores merchandising, né? Agora tem nas cadeiras, tem nas mesas, as cadeiras não as cadeiras do público, né? As cadeiras que são batidas nos lutadores. As mesas que são batidas nos lutadores, tem ali os merchandisers, né? E isso reforça ainda mais essa minha teoria de que a WWE faz isso com os fãs, né? Ela se coloca como a maior, se coloca como a única, os fãs compram isso e começam a lutar por ela com unhas e dentes de toda maneira. Eu não tô falando que todo mundo é assim, mas pra quem faz bastante tempo conteúdo na internet, né? Eu já vou fazer quase 6 anos aí fazendo conteúdo da WWE, sabe de... Olha, tá vendo? Conteúdo de luta livre, sabe que é mais ou menos assim que, meu, se você falar mal de um lutador queridinho, Roman Reigns é um deles, quem tem outra menina que eu sempre critico, que eu não gosto e o pessoal cai matando, é aquela Liv Morgan. Você fala da Liv Morgan, meu Deus do céu, acaba o mundo pra pessoa. Você não pode criticar os queridinhos, não pode criticar os babyface, não pode criticar basicamente a WWE. E acontece isso, né? A gente teve agora, tá tendo agora a turnê de despedida do John Cena, que eu acho que ela teve altos e baixos, mais baixos do que alto, mas tá tentando se voltar, mas mostra exatamente isso, né? Se essa turnê de despedida tivesse sendo feita na Elite Wrestling, nossa, ia ser um inferno na Terra. As pessoas iam massacrar essa turnê de despedida do John Cena. Mas como era da WWE, o pessoal tá passando pano, né?
Em comparativo, a gente vê a despedida do Sting da World Wrestling, que foi incrível. Pra quem acompanhou a despedida do Sting, sabe que o que a World Wrestling fez com ele é uma coisa de louco. Eu podia fazer só um podcast falando sobre como foi essa turnê de despedida, sobre como foi gostoso assistir cada luta. Teve luta cinemática, teve luta de duplas, teve luta solo. Foi tão lindo que eles fizeram. E ainda o Sting se aposenta campeão de duplas, o que é maravilhoso, junto com o Darby Allin, fazendo uma luta sensacional, uma luta incrível. E aí você vê o quanto isso é incrível, né? E falando ainda mais, né, sobre essa questão dos lutadores, outro exemplo muito bom também é o CM Punk, né? O CM Punk que ficou anos, né, fora da WWE, falando mal a todo momento. Teve um momento que voltou ali pra fazer aquele momento ali do... Eu não me lembro o nome, mas era aquele programa que eles falavam, né, sobre as lutas. Ele vai pra Elite Wrestling e o CM Punk não é nada. O CM Punk não luta bem, o CM Punk tá lento, o CM Punk tá velho, o CM Punk não funciona mais, ele não devia nem ter voltado, o CM Punk isso, o CM Punk aquilo, babá. CM Punk sai da Elite Wrestling e vai pra WWE. CM Punk é foda, CM Punk é incrível, o CM Punk é o melhor do mundo, o CM Punk devia... Sem paciência. Eu tenho que jogar isso pra fora. Os podcasts, gente, que eu tô voltando, vai ser basicamente isso, tá? Falar, sem me preocupar aqui com o roteiro, mas eu vou falar sobre coisas, eu vou fazer aqui ligamentos, ligações, devaneios, e é mais pra colocar pra fora. Eu não quero fazer tão longo nesse começo, então acho que até 12, 13 minutos aí de podcast tá um tempo bom pra vocês ouvirem. Eu sei que tem podcast de 20, 30, 40 minutos. Em breve a gente faz mais isso. Quando eu tiver mais coisas programadas aqui, esse só queria voltar com vocês pra falar, pra abrir meu coração, pra soltar essa angústia que eu tava da galera que gosta de WWE, da galera que gosta de luta livre. Mas me digam aí, gostaram desse novo formato? Assistiram, ouviram até o final aqui comigo? Se ouviram, muito obrigado. Não esquece de se inscrever, dependendo de onde você está ouvindo. Se você está seguindo o podcast aí nas mídias de podcast, aperta aí para você participar e seguir a gente aqui para valer, tá bom? Não esqueça de se inscrever, deixar um like, recomendar esse podcast para quem gosta de WWE. Se você concorda com isso, manda para aquele seu amigo chato, fã do Roman Reigns, fã da Liv Morgan, para ele ouvir um pouquinho essas verdades sendo ditas, beleza? Até uma próxima e tchau!